Estou aqui para poder fazer mais uma live para a honra e glória do nome do nosso Deus. Estou feliz. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025. Domingo maravilhoso, foi um domingo glorioso que Deus me deu, creio que deu para você também, um domingo maravilhoso, 16/2/25. Estou aqui às 20h35. Faltam 25 já para 10. 21 horas, né? Glória a Deus, 21 horas e 50 quase minutos. Eu sei que eu acabei de chegar da igreja. Eu acabei de chegar de um culto a Deus. Maravilhoso culto. Hoje foi Santa Ceia do Senhor e é tão glorioso. Eu tenho uma alegria muito grande em participar da Santa Ceia do Senhor, porque eu dou muito valor para o dia da Santa Ceia, né? Dia 21 de julho agora fará 40 anos que Jesus me tirou do lamaçal do pecado, tirou-me de um poço fundo, me levantou com as mãos eternas dele, tirou eu desse poço lamacento e me colocou na altura que ele quis colocar. Vai fazer 40 anos, dia 21 de julho, agora. Está aí, né? Já estamos em fevereiro. E eu louvo a Deus por esse dia, porque realmente eu sei o quão eu estava aprofundada no mundo do pecado, na lama do pecado. Eu sei. E Deus me conhece. Ele sabe o quanto eu valorizo o dia que Deus me trouxe de volta para Ele. Quem me conhece sabe que eu servi a Deus e por um determinado acontecimento de traição no casamento e tantas coisas que depois começam a acontecer, infelizmente, né? Eu não tive aquela fé suficiente, eu não tive aquela força suficiente para que eu não saísse da presença de Deus. A traição dói muito, né? E eu nunca esperava isso no meu casamento. Mas houve, aconteceu. E eu não suportei. Eu acabei saindo, né, do hall de membros da igreja a qual eu pertencia. Entreguei os meus cargos. Eu pertencia a uma igreja tradicional, uma casa de Deus, uma igreja de Deus. Posso falar o nome? Igreja Presbiteriana Independente de Tatuí, localizada na Vila Esperança, que hoje é a segunda igreja IPI de Tatuí. Desde criança eu servi a Deus ali. Me casei e depois de 9 anos de casada, eu tive esse problema muito grave. Eu fui traída pelo esposo na época e a angústia e a tristeza se apoderaram de mim.
E eu não tive condição física, nem psicológica e nem mesmo espiritual para suportar esse baque que judiou bastante de mim. Eu não me conformava, porque eu casei-me para que até a morte separasse o casal. Mas infelizmente houve a fraqueza, né, no lado do varão. E quando o meu hoje ex-esposo me traiu, eu ainda suportei 1 ano e 2 meses com ele, né? Ali vendo cenas, acontecendo coisas, porque ele já estava tendo uma outra mulher. Foi difícil para mim. Depois de 1 ano e 2 meses, eu vendo tanta coisa ali que eu não esperava que aquilo ia acontecer comigo. Eu não suportei. Eu também escorreguei e comecei a participar das coisas que não são do agrado do Senhor nosso Deus. E ali a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas. E ali foi o que aconteceu comigo. Um abismo chamou outro abismo e eu fui descendo no mundo do pecado. Eu fui aceitando coisas na minha vida que jamais, pelo ensinamento que eu tive de meus pais, pelo ensinamento que eu tive crescendo dentro da igreja, porque eu nasci já em um lar evangélico, meus pais eram pais evangélicos de testemunhos de vida. Então eu jamais imaginava que um dia eu cairia em pecado, né? Que um dia eu também iria para o mundo fazer a vontade de Satanás. Mas como nós somos fracos, frágeis, e eu não estava na altura espiritual, na busca espiritual, para que eu pudesse suportar tão profunda dor. Os médicos, né? Os estudiosos dizem que a dor de uma traição não tem explicação. Não tem como explicar. É uma dor penetrante, duradoura e que é muito doído ser traído. É muito doído, eu sei o que é isso, né? E eu aguentei ainda 1 ano e 2 meses, né? O meu ex-esposo achou. O bom pastor, ele me procurou e ele me encontrou. Aí eu me batizei na igreja evangélica, o Brasil para Cristo. Nós somos assim errantes, nós somos muitas vezes muito falhos, né? Mas nós sabemos que o amor de Deus está acima de todo erro que um ser humano possa ter. Eu posso falar isso de cada entrar aqui após o culto que eu estive, que foi culto hoje, culto de ceia, né? Aqui na igreja O Brasil para Cristo, na Vila Esperança, Pastor Valmir. E eu cheguei do culto com aquele desejo de entrar aqui e falar de Deus para você. Falar de Deus para glorificar o nome desse Deus. E eu quero dizer que eu tenho muito, mas muito que falar desse Deus maravilhoso, que me salvou, me libertou, me transformou, me converteu, me guarda, me livra, me sustenta. É o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Então, amados, eu estou aqui nesta hora da noite, já 15 para 10, 21 horas e 45 minutos. Eu estou aqui para dizer o quanto Deus é maravilhoso.
sabe? Como eu já disse no princípio da live, hoje foi um culto de ceia. E isso me traz a lembrança quando eu me batizei, né? Dia 21 de julho de 85. E à noite eu participei da Santa Ceia do Senhor, após anos, né? Naquela época que eu fiquei sem tomar a Santa Ceia. Então é muito assim, para mim, valoroso o dia da Santa Ceia. Eu me lembro quando Jesus me levantou e que eu retornei novamente após 5 anos no mundo, e eu pude retornar novamente para a casa do Pai e participar da Santa Ceia de novo. E até hoje. E por isso nós estamos alegres, né? E eu louvo a Deus com esses louvores aí, que é os mais belos hinos do cantor cristão. É um dos que eu escutava muito na minha vitrola, que eu comprei quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade com 13 anos e meio. E logo que eu recebi meu salário, eu comprei uma vitrola top, da hora, linda, do jeitinho que eu desejei. E colocava os discos ali, e os discos iam caindo, tocava 12 hinos daquele longer play, acabava, caía outro disco e tocava de novo. Acho que alguém lembra disso. Era uma vitrola automática top, da hora, linda, maravilhosa. Que a gente colocava 12 long plays, um em cima do outro, e ele ia caindo, caindo, e tocava com 12 hinos. Às vezes tinha até mais de hinos. E eu cantava junto. Então, quando eu toco também este tipo de louvor aqui, me traz assim, uma alegria muito grande. Porque eu lembro da minha juventude, a qual eu cresci no caminho do Senhor, cantando no coral desde meus 11 anos de idade, sendo professora de escola dominical das crianças desde 11 anos de idade. Cresci sendo secretária da escola dominical, sendo professora da escola dominical. Depois eu fui consagrada a diaconisa na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Esperança. Trabalhei muito nessa igreja. E eu louvo a Deus pelo meu tempo ali junto com os meus pais, nessa segunda IPI de Tatuí, na Vila Esperança. Foi aí que aconteceu tudo depois, e quando Deus me foi atrás de mim, quando Jesus Cristo foi me chamar de novo, aí Deus me levou para o ministério, o Brasil para Cristo, né? E então eu louvo a Deus por toda a obra que Deus já fez na minha vida, por toda a obra que Deus está fazendo nas minhas filhas, nos meus genros, nos meus netos. Eu já tenho uma bisnetinha linda, o nome dela é Lívia, né? Meus netos é o Emanuel, a Júlia e o Brian, né? Então eu louvo a Deus pelas minhas filhas Sergínia, Beatriz, meu genro Wagner e outro genro Washington, né? Casado com a Beatriz. E eu louvo a Deus pelo meu neto Brian, que foi um milagre. A minha filha Beatriz não gerava, era estéril, sem condição nenhuma pela medicina de engravidar. Mas Deus um dia me deu uma visão. Eu vi aquele menininho correndo rápido, muito rápido, bem moreninho. Ele puxou mais a pele do pai dele do que a minha filha. A minha filha é bem branquinha, né? Mas o papai dele é moreno. E esse menininho que eu vi aquele menininho moreno correndo. E eu falei, Bia, Deus vai te dar um filho e vai ser um menino. E vai ser moreninho igual o pai dele. Mas haja perna para correr atrás. E já não tá cumprindo? Eu mesmo não pego ele. Se ele sair correndo na minha frente, ele é muito rápido. E é um milagre de Deus. O Brian de Campos Leonel.
vai fazer 4 anos agora, em nome de Jesus. No dia 3 de junho, ele fará 4 aninhos, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Então eu sou muito feliz por ter, minha família guardada pelo poder de Deus, debaixo da potente mão de Deus. E eu também estou guardada debaixo da potente mão de Deus, Meu lar aqui está guardado debaixo do sangue de Jesus Cristo. Como hoje foi a Santa Ceia na igreja, e foi bem explicado, o sangue de Jesus derramado por nós para perdoar os nossos pecados. Mas ele não derramou só o sangue para perdoar os nossos pecados. Também o sangue de Jesus nos cura. Porque quando Jesus foi pendurado na cruz, na crucificação dele, lá ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ali ele foi pregado com toda maledicência que poderia vir sobre nós. E hoje, o que nós temos de Cristo? A graça infinita, a graça maravilhosa, a graça de Jesus, que ela quebra todo o jugo de Satanás. A graça de Cristo sobre nós, ela abre caminho para que as bênçãos cheguem até nós, até a nossa família. É a graça. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não seremos salvos no último dia porque somos de boas obras. Precisamos fazer boas obras porque faz parte dos mandamentos de Deus. Mas não é porque faz boas obras é que será salvo. Porque ninguém consegue fazer tudo perfeito. Ninguém consegue fazer tudo, digamos assim, uma palavra bem usada popularmente. Ninguém consegue andar nos trinques, Nós sempre, às vezes, colocamos o pezinho fora. Às vezes nós damos uma escorregada. Às vezes nós olhamos aonde não devemos olhar. Falamos o que não devemos falar. Pensamos o que nunca nós deveríamos pensar. Ouvimos e às vezes praticamos alguma coisa que nunca nós deveríamos nem ouvir, muito menos praticar. Então nós somos pecadores. Mas tem uma coisa, Jesus morreu na cruz. Após 3 dias ressuscitou divinamente. E está assentado à destra, à direita do Pai. Todo-Poderoso lá na glória, lá no céu. E lá Jesus intercede por mim e por você. Então, a morte de Cristo rasgou-se o véu que separava o homem de Deus. E hoje, com o véu rasgado, já não temos mais separação. Dizendo, você não pode falar com Deus. Você não pode falar com Jesus. A porta foi aberta. Jesus escancarou a porta do céu. Jesus, ele abriu a porta para que possamos ter acesso a Deus lá no trono, no nome de Jesus Cristo. Então aproveitemos a falar com Deus. Deus é Deus. Eu uso de falar Deus é Deus. O resto é prosa. O resto é lorota. Mas Deus é Deus. O soberano, o sublime, o grande, o todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos. Ele é o maior cientista que existe. É ele que ensina os cientistas a entenderem deste planeta Terra.
É Deus quem dá sabedoria para os cientistas. Nada é deles. Tudo vem de Deus para eles. E nós estamos sabendo o grande relógio do Apocalipse. Até os próprios cientistas, eles realmente, pelos estudos deles, e nós cremos na palavra de Deus, e eles estão chegando em um acordo pelo próprio estudo. Esse relógio do Apocalipse está marcando pouco tempo para Jesus voltar, para o mundo, este planeta Terra, acabar. Gente, lembre de uma coisa. É verdade que Jesus vai voltar. É verdade que você vai ter que se preparar. É verdade que eu e você temos que santificar a nossa vida. É verdade que eu e você temos que fugir do pecado. E que tão de perto nos rodeia. Isso é a Bíblia que fala. A própria Bíblia que está aqui do meu lado. O pecado nos rodeia de uma forma tremenda. O inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando, uivando, com vontade de nos tragar. Mas ao nosso redor, que é mais perto de nós, ao redor, a Bíblia diz que tem um anjo. E esse anjo me guarda. Esse anjo te guarda. Esse anjo guarda a minha família. Esse anjo guarda a tua família, a tua casa, a minha casa. Então nós temos que aprender da Bíblia para termos resposta para tudo o que acontece. E eu digo para você, minha amada, meu amado, que está assistindo minha live nesta hora já tarde, eu quero dizer para você, é verdade que Jesus vai voltar. A Bíblia diz tudo dos sinais que está acontecendo. Não tem como a gente pensar que está longe, que ainda tem muitos anos, dá tempo de você se preparar. Cuidado, um dia para Deus é como 1000, e 1000 dias para Deus é como um dia. O tempo dele não é igual ao nosso. Põe a sua vida no altar de Deus. Põe a sua vida na mão de Deus. Olha, não tem outra coisa, gente. Para que largar de Deus? Para que esquecer de Deus? Para que não ser uma pessoa que fale com Deus constantemente? Para que deixar de falar com um Deus que é Ele que faz tudo por você? E além do que você pede, Ele faz por você. Ele faz por nós. Efésios 3:20 fala isso, que Ele faz além daquilo que pensamos ou pedimos, mas de acordo com o poder que opera na nossa vida. Então, quando o poder de Deus ele está na sua vida, há uma operação maravilhosa da parte do próprio Deus. Sejamos filhos de Deus. Queiramos ser chamados filhos de Deus. Estejamos na presença dEle, falando com Ele, orando, pedindo para Ele orientação para nós, pedindo para Ele a direção do Espírito de Deus em nosso coração, em nossa alma, na nossa mente. Gente, o mundo não tem mais jeito. Se você pensa que as coisas vão melhorar, eu tenho uma notícia para te dar. Pela palavra de Deus, não é eu que estou falando, não. É a Bíblia. É a palavra de Deus que fala. Que é para preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Ele é teu Deus? Você serve Ele? Então prepare para encontrar com Ele nas nuvens, porque Ele breve voltará. Nós não vamos ter uma vida perfeita, porque ninguém consegue ser perfeito enquanto estiver com o pé nesta terra.
Mas Deus nos aperfeiçoa, sabe? Quando você pede para Deus, Ele vai ouvindo você e vai te orientando, Ele vai dando as coordenadas para nós não ficarmos aí ausentes da verdade, enganados por tantas vozes que existem hoje em dia, tantas pessoas até que se dizem cristãs, até líderes de obra de Deus. Muitos estão enganados, muitos estão deixando de ser aquele homem mesmo de caráter, aquele homem de responsabilidade. Não são todos, mas existem aqueles que infelizmente estão deixando de ter uma vida regrada pelo Espírito Santo de Deus. Muitos homens aí de gravata, de terno, sapato bonito, cabelo muito bem penteado e até mesmo com um ministério na mão, um trabalho na mão, mas não estão fazendo de acordo com aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eu não estou aqui julgando, mas a gente vê isso. E vê até mesmo que Deus fala que nada fica oculto que não vem à tona. Então, se alguém pensa que pode fazer as coisas escondidas por baixo do pano, está muito enganado. Deus não vai esconder o seu erro. Não, Deus não vai esconder. E Deus avisa. Então, quando o homem é avisado várias vezes, a mulher é avisada várias vezes por aquele erro que ela está cometendo debaixo do pano, e aquela mulher, aquele homem não se programa, não se prepara para colocar a vida no altar, para se arrepender, para se consertar, sabe? A Bíblia fala que vem à tona. E também às vezes é quebrado sem cura. Vem a dificuldade tremenda sobre essas vidas que pensam que pode ficar fazendo coisa errada e que Deus vai ter misericórdia. Ele é Deus de misericórdia, sim. Mas Ele tem misericórdia daqueles que se arrependem. Então, se você sabe já que aquilo não está tão bem diante de Deus, mas continua, a misericórdia de Deus é grande. Ele não quer que nós vivamos na prática do pecado. Deus não quer. E eu peço muito isso para Deus. Deus, me ajuda a viver uma vida de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu peço muito isso para Deus. Eu suplico para Deus dominar eu, tomar posse de mim, levar minha mente cativa, presa a Ele, para que Ele domine a minha mente, para que Ele domine meu sentimento, para que Ele domine a minha boca, para que Ele domine os meus olhos, a minha memória. E quando nós pedimos para Deus, Ele não vai deixar de responder. Muita gente aí perdem, até mesmo a salvação. Outros perdem a dignidade. Outros perdem a liderança. Outros perdem o respeito das pessoas. Porque não conseguiram se humilhar e dizer: eu estou errado, eu vou consertar a minha vida. Que Deus espera, Ele fala muitas vezes. Ele fica esperando aquela pessoa se consertar. Ele fica esperando aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele idoso. Então Deus, Ele é justo também, né? Então vamos nesta noite, 16 de fevereiro de 25, vamos nos colocar perante a face de Deus e dizendo: Deus, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas também não quero ser uma pessoa, Pai, que venha desagradar a tua face. É muito simples, é só falar com Deus. Se você falar com Ele, Ele vai dar as coordenadas para você. Ele nos dá a direção. Mas quando nós queremos, Deus não força ninguém. Por isso que tem muita gente que bate a cara, porque acha que é o sabichão, a sabichona, acha que já é o dono da verdade, o dono da verdade, e eu vou ser do meu jeito. Aí bate a cara, e Deus não quer isso. Só que quem não olha para Deus
não se abaixa diante de Deus, não se humilha perante de Deus. Aquele que não se humilha perante Deus e não quer mesmo que Deus mude a vida dele ou dela, aí infelizmente a coisa vem a público, né? Que Deus, ele não compactua com o pecado, por mais que ele nos ame. É isso que eu gosto de Deus, que ele é justo. Por mais que ele nos ame, Deus não tem filhinho predileto, não. Ah, não tem filhinha predileta? Para esta aqui eu vou esconder o pecadinho dela, tadinha. Para esse aqui também, ó, ele é tão bonzinho, trabalha na minha obra, dá duro na minha obra. Então eu vou esconder o erro dele, vou deixar passar. Não deixa, gente. Deus não compactua com o pecado. Então vamos colocar nossa vida diante de Deus como dependente dele, como necessitada dele. Vamos colocar a nossa vida hoje, de noite ainda, agora antes de você dormir, fale com Deus, dobra seu joelho na beira de sua cama, no seu banheiro, onde você gosta de dobrar seu joelho, e fale com ele: Deus, eu dependo, eu quero ser dependente mesmo. Eu quero que o Senhor fale comigo de madrugada, de sonho, de revelação, me dê visão. Fala comigo, usa de situações para mostrar para mim onde é que eu estou errado. É assim, não é difícil. Entende? Se você conversar com Deus e tiver comunhão com Deus, você vai numa retona, você vai embora. E nada te destrói. Nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta forjada, feita, preparada contra mim e contra você, se nós estivermos em comunhão com Deus e pedindo para Deus acertar a nossa vida todo dia, toda noite, aquilo que tiver errado, que Deus fale, que Deus mostre em sonho, que Deus clareie nossos olhos, abra nossos olhos espirituais. Se estamos dormindo, que Deus nos acorde, para que possamos ver onde que está o nosso erro. A sua vida, a nossa vida, vai ser de vento em popa. Não que acabe os problemas e as provas, mas nós não teremos derrota. Entende? Não teremos assim que ficar enroscado, porque como a palavra de Deus fala, que aquele que serve a Deus está com a mão no arado, essa pessoa não pode olhar do lado, muito menos olhar para trás. Não pode, porque ali está o arado, né? Com aquele bico do arado e riscando a terra para depois colocar semente naquele sulco que fez na terra. Se aquele homem ou aquela mulher corajosa, que às vezes existe, que está ali arando a terra, ela olhar, o cavalo vai lá puxando. O cavalo, ele vai lá com aquela brutalidade dele, né? Então você tem que estar muito atento ali naquele arado, para acompanhar os passos do cavalo forte e para que você vá reto, para não sair aquela plantação toda assim. Então a Bíblia fala que aquele que pega na arado, quer dizer, aquele que quer ter uma vida com Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu quero viver passo a passo com o Senhor. Eu quero viver mente a mente com o Senhor. Eu quero seguir teus passos, Jesus. Então, não deixe que nada chame a sua atenção além das coisas de Deus. E isto é possível. Se nós ficarmos ligados com Deus, em comunhão com Deus, isto é possível. Sabe? Não é impossível, não, a gente fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vivermos uma vida que vai agradar a Ele. Porque quando você quer agradar a Ele, pede dele ajuda na área que você estiver precisando, em todas as áreas que nós estivermos precisando, Deus não vai deixar de responder. Deus não vai deixar de estender a mão e te ajudar naquilo que você está pedindo. Eu pensei que eu ia falar isso. O Espírito de Deus foi colocando. A única coisa que Deus me deu foi Filipenses 4:4.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha lá, Filipenses, eu no livro de Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É isso que Deus manda falar para mim e para você, né? É que nós sejamos pacientes, que mesmo na adversidade, que nós sejamos pacientes, que nós criamos que Deus está ali no freio, Deus está ali no domínio, Deus está ali no controle. É essa paz que temos que ter, de saber que Deus, Ele está no controle. Se você está assim com Ele ligado, Ele não vai deixar você cair, Ele não vai deixar você tropeçar, Ele não vai deixar você pegar caminhos errados. Deus vai pelejar por você, Deus peleja por nós, quando nós queremos de coração. Ele fala assim, se você se achegar a mim, eu achegarei a vós. Mas se me deixares, é Deus que fala isso, né? Então queiramos Deus. Aquele que busca Deus, busque de coração, não só agora, mas enquanto eu viver na terra. Ore muito pela sua família, oremos pela nossa família. Amém, amados? A internet está bem ruimzinha, mas eu acredito que estou conseguindo passar para vocês o que Deus está querendo dar para mim, né? Bastante gente entrou. Glória a Deus. Deus, eu te agradeço, porque hoje é o primeiro dia da semana. Que o Senhor esteja conosco nesta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. Esteja comigo, com a minha família, com os meus vizinhos. Esteja com o teu povo que entrou nesta live, com a família deles, Pai. Cobre-nos com o teu sangue. Dai-nos vitória, uma noite de repouso e queima todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe essa live para alguém que você sente que Deus vai falar com essa pessoa. Amém, amados? Que Deus seja eternamente louvado. Uma boa noite para vocês. Viu? Com a graça de Jesus Cristo sobre nós, que a graça faz nós recebermos as bênçãos que nós não merecemos. Amém? Fiquem com Deus e lembre, dependemos dele, falemos com ele. Amém? Fica com Deus. Boa noite. Paz.